Paz do Senhor para a igreja. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 20. Lucas, capítulo 6, versículo 20. Enquanto os irmãos procuram, eu gostaria de agradecer. Podeis assentar? Podeis assentar, em nome de Jesus. Gostaria de agradecer o pastor Nilton pelo convite, o ministério dessa igreja pela confiança. Sinto muito honrado de estar aqui nessa noite ministrando a palavra de Deus. Esse texto que os irmãos acabaram de abrir agora, Lucas 6, capítulo 6, versículo 20, dá uma seguradinha nele que a gente vai ler daqui a pouco, tá? A gente não vai ler exatamente nesse momento, não. Eu vou estar ministrando uma palavra hoje, irmãos, que fala sobre graça. Graça, o favor imerecido de Deus. Então, eu gostaria de dar um pequeno tema para essa mensagem: graça versus meritocracia. O desafio de falar com Deus face a face. Eu já nesse início de exposição, eu gostaria de trazer para vocês uma pequena pesquisa que foi feita nos Estados Unidos na década de 70. E essa pesquisa, ela foi muito engraçada, ela tem no YouTube. O nome da pesquisa é Marshmallow Test, o teste do marshmallow. Os pesquisadores da Universidade de Stanford pegaram algumas crianças e levaram para uma sala vazia, não tinha nada nessa sala. Essa sala só tinha uma mesa, uma cadeira, um pratinho e um marshmallow. E quando a pessoa responsável pela pesquisa levava a criança, colocava a criança sentada na cadeira e falava assim: olha só, você tem um marshmallow que você pode comer a hora que você quiser. A hora que você quiser, você come o marshmallow. Porém, se daqui a 15 minutos você não tiver comido o marshmallow, daqui a 15 minutos, além desse marshmallow, você vai ganhar mais um. E o vídeo é extremamente engraçado. Extremamente. As crianças ficam embaixo da mesa, as crianças botam a mão na cabeça, as crianças botam o marshmallow na boca e tiram. É um desespero, mas é muito engraçado. Você vê a agonia das crianças para comer o marshmallow. Tem criança que fica cheirando o marshmallow, na ansiedade de comer o marshmallow. E ela sabe que se ela comer, ela não ganha outro. Mas se ela comer, ao final de 15 minutos, ela ganha dois marshmallows. Então é abdicar de um prazer imediato para receber um prazer maior depois. E aí, de todas as crianças pesquisadas, 2/3 cederam ao desejo do prazer imediato e comeram o marshmallow. 1/3 não comeu o marshmallow e ao final recebeu mais o segundo marshmallow e ficaram com 2 marshmallows. 30 anos depois, a Universidade de Stanford procurou essas crianças, que já não eram mais crianças, pastor, já eram adultos, e fez um levantamento acerca da vida dessas crianças. E eles descobriram que as crianças que não comeram marshmallow, ou seja, abdicaram de um prazer imediato para obter um prazer maior depois, eram adultos muito mais bem-sucedidos do que, no geral, os 2/3 que comeram o marshmallow. E aí o que a pesquisa constatou? A pesquisa constatou que o que tem de mais importante para o sucesso de uma vida de uma pessoa, seja um sucesso escolar, acadêmico, familiar, o sucesso profissional, sucesso financeiro, é a disciplina, é a capacidade de abdicar de um prazer imediato em nome de um prazer maior lá na frente. Isso que ficou constatado nessa pesquisa. Então, o elemento essencial do sucesso é a disciplina. Enquanto todo mundo está brincando, está lá o menininho com seu caderno estudando. Passa um ano, passa 2, passa 3, passa 10, passa 15, chega o vestibular. Quem é que vai passar no vestibular? O menininho que deixou de brincar para estudar e lá na frente ter condições de passar no vestibular. Então, o segredo do sucesso para essa pesquisa é a dedicação. É a dedicação. Eu queria falar esse ponto, esquece um pouquinho esse assunto, vamos mudar de assunto completamente. Eu quero falar a respeito da época bíblica, agora. Eu quero ir lá para o Novo Testamento. Eu quero falar acerca de um grupo que era um exemplo no seu tempo. Um grupo
que marcou a sua geração. Um grupo que é lembrado até os dias de hoje pelos seus concidadãos, pelas pessoas da sua religião, como referenciais. Esse grupo, ele era extremamente aplicado em cumprir a vontade de Deus, ou os mandamentos do Senhor. Esse grupo era aplicado na oração. Esse grupo era aplicado no estudo da palavra, eram doutores. Esse grupo era extremamente dedicado no cuidado com as pessoas. Eles eram ofertantes, eles eram dizimistas. Esse grupo era extremamente dedicado em dar esmolas. Esse grupo era extremamente dedicado em ensinar a palavra de Deus. E você pode estar pensando assim: Jefferson, que grupo é esse que você está falando? Está falando da igreja primitiva? Então, eu fiquei muito surpreso quando eu li a enciclopédia judaica, o vocábulo fariseu, e eu percebi que é assim que os judeus enxergam os fariseus até os dias de hoje, como um grupo exemplar que marcou o seu tempo, que marcou a sua geração, por causa da sua dedicação. E aí dá um bug na gente. Ué, se esse grupo era uma bênção desse jeito, por que na Bíblia você vê Jesus brigando com eles o tempo todo? Eles fazendo oposição a Jesus, eles perseguindo Jesus, eles perseguindo a igreja, eles fazendo todo tipo de oposição ao Evangelho de Cristo. Como é que pode um grupo tão dedicado a Deus desse jeito ser ao mesmo tempo tão intolerante, ser ao mesmo tempo tão resistente à genuína vontade de Deus? Como isso é possível? Como isso é possível? Como isso é possível? Irmãos, todo autoaperfeiçoamento baseado na própria dedicação é necessariamente um aperfeiçoamento adoecido. Todo autoaperfeiçoamento baseado no próprio esforço, baseado no próprio empenho, é um aperfeiçoamento adoecido. Porque todas as pessoas que são extremamente dedicadas, quando elas conquistam os seus objetivos, elas têm a tendência natural, por causa da queda, a se orgulharem de terem alcançado, se orgulharem de terem atingido, se orgulharem de terem alavancado as suas vidas em torno ou em direção aos seus objetivos. É natural que os homens que sejam os mais corretos sejam também os mais intolerantes. Isso é natural. Por quê? Por quê? Porque uma pessoa, irmãos, ela é feita de pecado. Paulo diz assim: pecado em mim não habita bem algum. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Paulo diz, Davi fala muito claramente: em pecado fui gerado, em pecado me concebeu a minha mãe. A Bíblia é muito clara quando diz que todos pecaram, sem exceção. E esse pecado que a Bíblia descreve não é um pecado apenas de ato e comportamento. O pecado que a Bíblia descreve, ele corrompeu toda a nossa natureza. Não apenas o nosso corpo, mas também a nossa alma e também o nosso espírito. O pecado, ele corrompeu a nossa natureza de tal maneira que hoje a gente consegue praticar um pecado que não está necessariamente relacionado ao nosso corpo. A gula é um pecado relacionado ao corpo. A pessoa, ela sente vontade de comer, essa vontade não para, e ela acaba praticando o pecado da gula. Está relacionado à necessidade do corpo. Os pecados sexuais, eles estão relacionados ao corpo, por causa de uma necessidade fisiológica que é pervertida pela natureza do mal que habita em nós. Porém, existem pecados que não estão relacionados à nossa constituição física. Eles estão relacionados com a corrupção do nosso próprio intelecto e do nosso espírito. Vamos pensar, por exemplo, no pecado da inveja, em que eu vejo alguém bem, eu vejo alguém prosperando, eu vejo alguém progredindo, eu vejo um vizinho comprando um carro novo, em vez de eu ficar alegre com a alegria dele, eu fico com aquela sensação esquisita, né? Ou quando alguém está no culto, um irmão, um amigo nosso está no culto e você está no culto também, e você passou o dia todo lendo a Bíblia, passou o dia todo orando e pensou: hoje eu vou ganhar a oportunidade
e Deus vai bradar na terra. Só que em vez de você ganhar oportunidade, quem ganha oportunidade é o seu irmão, é a sua irmã em Cristo. E aí essa pessoa, quando ela vai ganhar oportunidade, em vez de você ficar alegre com ela, você fica frustrado, porque é ela que está falando e você não. Pergunta, esse pecado está relacionado com a natureza do corpo? Não, esse pecado ele corrompeu, eles têm a sede ou no teu espírito ou na tua alma, ele não está relacionado à necessidade física. Nós vemos também pecados relacionados com a corrupção do nosso próprio espírito. Pecado relacionado ao espírito é um pecado que até um anjo pode praticar. E tem um pecado na Bíblia que a gente percebe muito claramente que um anjo praticou. Qual foi o pecado? Subirei aos altos céus, acima das estrelas de Deus, e serei semelhante ao Altíssimo. Quem falou isso? Satanás. Isaías capítulo 14, versículo 12 em diante. Ele teve qual pecado? O pecado do orgulho. O orgulho é um pecado tão pernicioso que até um anjo pode praticar. A sede dele não é o corpo, a sede dele não é a alma, a sede dele é o próprio espírito humano. Então, se nós somos capazes de nos tornarmos orgulhosos, é porque a corrupção do pecado, ela nos perverteu de tal maneira que até aquilo que é de mais nobre em nós ficou corrompido. Então, quando os fariseus, aqueles homens dedicados, aplicados, que eram um sucesso no seu tempo, como eu disse para vocês, vai procurar o vocábulo na enciclopédia judaica, de 8 a 10 páginas de elogios, porque do ponto de vista humano, eles eram exemplos, eles eram cidadãos exemplares, religiosos exemplares, eles eram pessoas que eram vistos como referenciais. Eles ensinavam nas sinagogas, eles ensinavam nas praças, eles ensinavam nas ruas, eles eram chamados de rabinos, eles eram vistos como referenciais da sua geração e do seu tempo. Porém, todo o empenho que eles dedicavam a coibir pecados externos, pecados visíveis, pecados exteriores, que aparentemente tinha ocasionado um sucesso, na verdade, apenas ocultou aos olhos dos outros o que eles realmente eram. Então os pecados exteriores, adultério, fornicação, pecados visíveis, ficaram ocultos aos olhos dos outros porque eles conseguiram controlar. Mas os pecados do espírito, a intolerância, o ódio, a inveja, esses pecados não puderam se refrear pela autodisciplina. Então você vê que Jesus, que não olha como o homem vê, porque quando nós olhamos para a vida de alguém e percebemos que essa pessoa é dedicada, ora, dizima, não falta culto, não falta evangelismo, fez seminário, é uma bênção, todo mundo olha e pensa que é uma bênção, mas Deus não olha como o homem vê, Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Aleluia. Deus enxerga o que o homem não consegue enxergar. Deus enxerga o que o homem não consegue enxergar. E aqui eu quero dar uma pausa nos fariseus e quero falar de 4 grupos de pessoas muito rápidos. O primeiro grupo é um grupo de crente que se converteu e nunca mais pecou. Nunca mais pecou. Vem a tentação, ele resiste, vence e não peca. Segundo grupo, vem a tentação e às vezes ele cai, às vezes escorrega. É aquele ex-viciado que depois de 5 anos firme na presença do Senhor, passou no centro de recuperação, saiu, voltando do trabalho frustrado porque foi mandado embora, passou na comunidade perto de casa e caiu. É aquela pessoa que está lutando às vezes contra um vício, um ex-vício da bebida. É aquela pessoa que às vezes está lutando contra essa invejinha que ele não consegue controlar, essa soberbinha que ocupa o coração dele, o coração dela, involuntariamente, porque ela sabe que isso é errado. É aquela vaidade, é aquele sentimento de superioridade, é aquele sentimento de raiva, de ira, de ódio, aquele sentimento de eu não perdoo, porque eu não merecia que fizesse isso comigo, eu até perdoo, mas não quero nunca mais ver. Isso é perdão, pastor? Então tem pessoas que estão lutando contra isso. Tem pessoas que estão falando: Senhor, esse sentimento está no meu coração, arranca. Senhor, eu não consigo viver desse jeito, arranca. Tem pessoas que estão lutando contra isso. Tem um terceiro grupo que já desistiu. Lutou uma vez, caiu, lutou outra vez, caiu, lutou outra vez, caiu, lutou outra vez, caiu, lutou outra vez, caiu. Abriu mão, foi embora, está no mundo agora, porque vive um fardo de culpa tão grande que não tem mais coragem de orar, fica constrangido quando pega uma Bíblia, quando passa alguém para entregar o folheto, ele tenta dar a volta para o outro lado do planeta para não receber o folheto, só pelo constrangimento de estar ouvindo a palavra de Deus,
porque ele se sente um fracassado por não ter conseguido vencer as suas fraquezas. E um quarto grupo de pessoa que também cedeu, também não aguentou, também se entregou ao pecado, porém, ao invés de ser honesto consigo mesmo e até sair, ele preferiu vestir uma máscara e continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. Como um super-herói que uma hora está com a roupa, uma hora é o Clark Kent, outra hora é o super-homem. Uma hora está aqui, outra hora está lá. Aleluia. Uma hora está de obreiro na igreja, no outro dia está batendo na mulher. Uma hora está levantando a mão no louvor, na outra hora está gritando, xingando todo mundo dentro de casa, para os vizinhos verem se escandalizar. Então, esses quatro grupos, o primeiro venceu completamente o pecado, o segundo tem tentações e quedas periódicas, mas não se conforma com o pecado, não se entrega ao pecado. O terceiro grupo se entregou e saiu, e o quarto grupo ficou aqui com máscara. Decorou os quatro grupos, eu vou falar deles depois lá no final. Falei de 3 coisas, do marshmallow test, falei como os fariseus eram vistos como referenciais no seu tempo, e falei de 4 grupos de pessoas que eu vou relembrar vocês ao final da mensagem. E agora, pela 4ª vez, eu espero que seja a última, eu mudo completamente de assunto e depois a gente junta tudo. Eu quero falar acerca do reino de Deus. Reino de Deus chega, reino de Deus vem. Jesus é o rei, é o Messias. A palavra Messias é Hamashia, do hebraico, que significa o ungido. Quem era o ungido? O filho de Davi. Era o rei prometido em 2 Samuel capítulo 7, é o rei prometido em Isaías 9, é o rei prometido em Isaías 11, é o rei prometido em Isaías 61, é o rei prometido por Jeremias, Ezequiel, Amós. Todos os profetas do Antigo Testamento falaram acerca dele. Aquele que viria segundo a genealogia de Davi, o ungido, Hamashia, o Messias. E Jesus ele vem, e quando ele está com seus discípulos, pastor, ele explica qual era a natureza do seu reino. E é interessante que ele explica isso em um sermão, que é chamado Sermão do Monte, que lá no livro de Lucas vai ser ministrado numa planície. Lucas ele se preocupou com alguns aspectos do sermão, Mateus se preocupou com outros. Mateus descreve esse sermão de maneira unida, no capítulo 5, 6 e 7. Lucas ele fala acerca desse sermão no capítulo 6. E é sobre o capítulo 6 que eu quero falar com vocês aqui agora. Lucas 6, 20. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós, agora que chorais, porque haveis de rir. Então Jesus fala que é bem-aventurado quem é pobre, Jesus fala que é bem-aventurado quem tem fome, e Jesus fala que é bem-aventurado quem chora. Na continuidade do texto, ele vai falar também que é bem-aventurado quem é caluniado. E na sequência ele fala: mas ai de vós ricos, já tem a sua recompensa. Vai de vós, vocês que estão fartos, porque é a vez de padecer necessidade. Ai de vós que agora estão rindo, porque vocês vão de chorar. O que Jesus estava fazendo aqui? Jesus estava mostrando que a chegada do reino de Deus veio inverter, ou veio contrapor a ordem social vigente no nosso tempo. Até Jesus chegar, tinham 2 pessoas doentes. Uma era rica, a outra era pobre. Não tinha hospital público, não tinha INSS naquela época. Então o rico, ele procurava os melhores médicos. E o pobre morria com a doença, sem ter recurso, sem ter o que fazer. Aleluia. Mas aí o reino de Deus chega, o Messias chega. Quando o reino de Deus chega, o que ele faz? Agora a ordem social ela vai sofrer um contraponto. Se antes tinha um doente rico e um doente pobre, o doente rico tinha acesso a meios de cura, ainda que não absolutos, mas pelo menos relativamente meios de cura, e o pobre não tinha acesso a nada. Agora que o reino de Deus chegou, pobre, fica tranquilo, porque com o reino de Deus também chegou a cura para a sua doença. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Antes da chegada do reino de Deus, o rico estava deprimido, estava triste. Ele ia fazer uma viagem, ele ia dar um passeio em Roma, ele ia dar um passeio na Grécia, ele ia dar um passeio em alguma cidade, alguma metrópole, alguma capital linda, comer um prato novo, comer uma comida nova. Afinal de contas ele era rico, ele podia se distrair com o que o dinheiro poderia propiciar para ele. E o pobre tinha que ficar chorando a sua tristeza, chorando a sua amargura. Ele tinha que ficar se alimentando
da sua própria miséria. Aí vem Jesus com o reino de Deus e diz: você que hoje está chorando, eu tenho uma boa notícia para você. Você não tem dinheiro para viajar para Miami, você não tem dinheiro para morar em frente à praia, para se distrair correndo na praia, mas agora você terá o Consolador, o melhor psicólogo que já existiu. Aleluia, aleluia, aleluia. E quando eu falo desse Espírito Santo, rapaz, eu lembro de um amigo. Eu fazia um culto na casa dele uma vez por mês. Câncer terminal, o médico deu 6 meses, estava com 3 anos. O médico falou: em 6 meses você morre, já estava durando 3. E aí o câncer já era visível, já tinha um tumor visível. E aí você pensava: rapaz, uma pessoa desenganada pelos médicos, você vai chegar na casa dele, você vai chegar mais para confortar do que para fazer alguma coisa, né? Porque a pessoa desse estado certamente vai estar triste, abatida, a família vai estar despedaçada, porque a pessoa está vindo de morrer, qualquer hora pode morrer. E aí você chegava lá, lotado o culto, era o culto mais cheio, de fazer culto uma vez por semana nas casas dos irmãos. Na casa desse irmão era o culto mais lotado. E aí começava o louvor, vinha uma graça, uma unção, uma virtude. Aí você fala: meu Deus, tem um negócio diferente aqui, rapaz. Semana passada não foi assim não, semana retrasada não foi assim não. Tem algo diferente nesse lugar. Aí daqui a pouco dá oportunidade para um, dá oportunidade para outro. Você, Rude, está com oportunidade. Aí pega o Rude, na hora dele falar, e fala: rapaz, essa semana estava difícil para mim, eu estava com uma dor terrível. E a dor era tão grande que o remédio já não estava dando mais jeito. Aí eu tive que tomar a morfina, e a morfina não estava dando mais jeito. Eu já estava esticado no chão, com a dor que nem a morfina resolvia. Decidi orar e louvar o Senhor, e ali deitado orando e louvando, orando e louvando, quando de repente eu comecei a sentir o calor da presença de Deus. Eu comecei a sentir o arder da presença de Deus. Eu comecei a ficar tão cheio de Deus, quando eu percebi, a dor tinha ido embora. Isso é o Consolador. Aleluia. Inverteu, aleluia. O reino de Deus veio fazer um contraponto. Se antes da chegada do reino de Deus a ordem social ela pendia para pessoas socialmente favorecidas, agora o reino de Deus veio fazer um contraponto. Ou você que está rico e não ajuda ninguém, ou você que está felizão aí, rapaz, mas na tua alegria é com base na tristeza dos outros, agora também vai ter que começar a chegar juízo sobre a tua vida. Vai começar a chegar juízo sobre você. Se prepara, você que está rindo da miséria dos outros, porque o reino de Deus está chegando. É um contraponto. Mas eu não quero falar disso aqui, eu poderia esticar um pouquinho aqui em Lucas. Eu quero falar, na verdade, Lucas é para você entender a lógica de Mateus. O sermão do monte pregado por Mateus é exatamente, ele tem exatamente a mesma linha. Só que Lucas, ele enfoca na questão social, ele prioriza falar da questão social, e Mateus prioriza falar da ordem espiritual. Lucas está mais preocupado em relatar no seu escrito. Jesus falou muitas coisas, foram 3 anos falando. Então na hora de escrever você tem que selecionar, não dá para escrever tudo. E Lucas priorizou escrever as coisas relacionadas com a questão social, no que tange ao Sermão do Monte. Mateus, ele preferiu mostrar, ou preferiu relatar, escrever questões faladas por Jesus, que mostravam que o reino de Deus veio subverter não a ordem social igual Lucas, veio subverter a ordem religiosa. O reino de Deus veio subverter a lógica religiosa do mundo. Quer ver como é que funciona? Naquele tempo, no tempo de Jesus, os homens que tinham aparência de santidade, os homens que tinham largos filactérios, os homens que frequentavam a sinagoga, ensinavam em público, eram vistos como a ordem social era muito importante naquele tempo, eram vistos como os referenciais, como as pessoas bem-sucedidas. Era assim que eles eram vistos, independentemente da natureza dos seus corações. Aí vem Jesus e fala: rapaz, até aqui a aparência importou muito, mas a partir de agora, bem-aventurado os limpos de coração. Aleluia, aleluia. Eu tô invertendo os valores da ordem social. Até hoje o que importou foi a aparência, mas com a chegada do reino, o que importa é como é que está o teu coração. Está limpinho? Como é que está o teu coração? Está limpinho? Aleluia. Eu estou vendo que a gravata está engomada, o terno está passado, a saia está comprida, mas e o coração? Está limpinho? Aleluia. Inverteu.
Jesus vai lá e inverte. A chegada do reino de Deus inverteu as coisas. Vamos a outro exemplo? Quem eram os conquistadores da Bíblia? Os conquistadores eram os guerreiros. Lembra de Josué? Josué tomou a terra com a ordem de Deus, e ele tomou com exércitos, com guerreiros. Então os heróis nacionais de Israel eram guerreiros, e é por isso que Davi provavelmente era o maior herói nacional, porque na Bíblia poucos homens foram mais guerreiros do que Davi. Poucos homens foram mais guerreiros que Davi. E é interessante, irmãos, que eles tinham como referenciais guerreiros, mas com a chegada do reino de Deus muda tudo. Fala, não, agora não importa se você é guerreiro, se você é brigão, se você não leva desaforo para casa. Agora importa se você é manso, porque os mansos herdarão a terra. Aleluia. É os mansos que vão herdar a terra. Não é mais os brigões que vão herdar a terra. As pessoas com habilidade na espada e no escudo são as pessoas que são mansas. Está vendo como é que o reino de Deus veio mexer com tudo? Veio bagunçar a ordem religiosa vigente naquele tempo. Veio bagunçar tudo. E aí, irmãos, eu estou falando disso tudo porque eu quero chegar em um valor específico da chegada do reino de Deus. Tudo isso que eu falei de Lucas e de Mateus foi só para você entender, sem dúvida, o que eu vou falar de um valor do reino que é a base daqui por diante da pregação, que é bem-aventurado os pobres de espírito. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Eu sempre me questionei, o que é pobre de espírito? Eu nunca entendia o que é pobre de espírito. Aí eu ia para outras traduções, bem-aventurados humildes, mas no original está escrito mesmo, pobre de espírito. E o termo para mim era uma incógnita. Até que uma vez eu estava lendo um livro, o nome dele é o Evangelho Maltrapilho. Eu tinha feito uma visita para um jovem, pastor. Um jovem que foi criado na igreja desde criança, adolescente, chegando na juventude. Ele começou a ter oportunidade para pregar na congregação, oportunidade para pregar no culto jovem, oportunidade para trazer uma saudação na sede. E ele começou a ter algumas oportunidades, e ele começou a achar que ele já estava pronto para ser obreiro. E aí o que aconteceu? Na hora da convocação dos obreiros, foi o nome de um amigo dele, de outro, e o dele não. Aquele jovem saiu da igreja. Ele se desviou. E aí eu fui fazer uma visita para ele, que eu tinha sido coordenador dele. Eu falei, rapaz, você se desviou, rapaz. Você não sabe que só em Jesus tem salvação. Sabe o que aquele jovem falou? Jefferson, você tem que ser valorizado. Tem que aprender que as pessoas têm que aprender a te valorizar. E tal. Ele foi falando, eu fui ficando assim, meu Deus, não entendeu nada. Criado na igreja, não entendeu nada. E aí eu fui para casa e comecei a ler o livro. O livro estava falando, aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Aquele que quiser ser grande, seja servo. Quando você chegar no lugar, em vez de você pegar os primeiros lugares, senta nos últimos. Quando você dá uma esmola, não deixa ninguém ver, porque se alguém ver e tocar trombeta, você já ganhou tua recompensa, você não vai ganhar nada de Deus. Se você orar, não faça orações para todo mundo ver. Tranca o teu quarto, a tua porta em secreto e fala com Deus, porque o teu Deus que te vê em secreto te recompensará. Aleluia, não se preocupa com a aparência. Aí eu estou lendo o livro e estou falando, rapaz, não entendeu nada. Como é que pode, desde criança na igreja, não aprendeu isso? Como é que pode, não entendeu nada? Como é que pode? Até a hora que o Espírito Santo me perguntou assim, Jefferson, dentro do teu critério de verdadeiro evangelho, não estou perguntando do meu critério não, estou falando do teu, Jefferson. Dentro do teu critério de verdadeiro evangelho, você está aprovado ou você está reprovado? Dentro do teu critério de verdadeiro evangelho, você está aprovado ou você está reprovado? Irmãos, aquele livro estava falando de ser pobre de espírito, e ele estava explicando que ser pobre de espírito era você ser necessitado de Deus.
igual um pobre necessidade de bens, de casa, de comida, de transporte. Ser pobre de espírito é alguém que é pobre de Deus. Ele não tem Deus, ele quer Deus. E ele estava dando exemplo de uma pessoa pobre. Ele estava falando que uma pessoa pobre, ele foi pregar uma vez numa igreja, ele tinha feito missões na América Central. E quando ele chegou nessa igreja, ele recebeu uma oferta que ele não precisava, uma oferta de $9.000. Ele pegou essa oferta e mandou para um pai de família que morava no lixão na América Central. Quando ele mandou esse cheque, esse pai de família que tinha 12 filhos e morava no lixão, o homem pegou, imagina, pegou $9.000, transformou na moeda local. Irmão, o cara comprou tudo que estava precisando. E toda coisa que ele comprava, ele mandava uma carta para agradecer. Em 3 dias ele deve ter recebido quase 10 cartas. Aí ele falou assim: você sabe o que é um pobre necessitado? É alguém que está tão necessitado que quando você entrega algo para ele, essa pessoa ela fica absolutamente grata a você, porque ele é realmente necessitado. A Bíblia fala que a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma sedenta, a alma faminta, até o amargo é doce. A Bíblia fala numa parábola de Jesus que um rei, ele foi fazer as bodas do seu filho e convidou a nobreza, convidou os poderosos, convidou a sua cúpula, mandou mensageiros para convidar. E aí quando o mensageiro chegava, a pessoa olhava para o mensageiro e falava: não, eu tenho que cuidar da minha casa, não, eu tenho que cuidar da minha fazenda, não, eu tenho que cuidar dos meus afazeres, eu tenho que cuidar da minha vida. Por quê, irmãos? Porque como eram nobres, eles se achavam dignos de serem convidados. Como eram nobres, como estavam sempre na convivência do rei, como sempre tinham relacionamento com o rei, esses homens, eles tinham em mente que eles mereciam ser convidados. E quando você acha que merece um convite, você dá pouca importância para ele. Só que o rei ficou indignado, e falou assim, estou resumindo a parábola: vai e chama todo mundo que está na rua, qualquer pessoa, chama os que estão largados, chama todo tipo de gente. E aí o que aconteceu com a festa? Irmão, imagina agora você recebendo na sua casa o convite do casamento do Neymar. Sua filha adolescente, como é que ela ia ficar? Meu Deus, ia ver a roupa com quantos dias de antecedência, quantos meses de antecedência. Imagina a expectativa de ir para o casamento de uma pessoa tão importante. Mas imagina agora o presidente da república recebendo o mesmo convite. Aquele convite ali do Neymar é um convite entre milhões que ele recebe de filho de ministro, filho de empresário, filho de presidente de país estrangeiro. Aquele convite ali para ele é pouco importante. Ele é pouco importante. Jefferson, onde você está querendo chegar? Você falou que a alma faminta, ela pisa o favo de mel, mas a alma necessitada, carente, até o amargo é doce. Você disse que a nossa reação a um convite está diretamente ligado à maneira como nós nos portamos, ou nós encaramos com honra ou não aquele convite. Aí você está falando e agora eu quero fechar o raciocínio com você, falando de uma casa que está descrita lá em Lucas capítulo 7. Aleluia. Aquela casa tinha um monte de cidadão de bem sentado à mesa com Jesus. Era a casa de Simão o fariseu. Um monte de cidadão de bem sentado à mesa. Um monte de cidadão de bem sentado à mesa. Quando de repente entra uma mulher. Não era uma mulher nobre, não era uma mulher bem admirada, não era uma mulher reconhecida, era uma mulher da vida. E quando essa mulher ela entra naquela casa, irmãos, a presença de Jesus foi tão constrangedora na vida dela, que ela se prostra aos seus pés, começa a chorar, constrangida com as lágrimas que caem nos pés de Jesus. Ela pega os seus cabelos e começa a secar os seus pés. Aleluia. Pega um perfume caríssimo e derrama sobre Jesus. Na hora que os homens veem Jesus recebendo esse carinho, esse afeto, muito provavelmente Jesus estava olhando para ela de uma maneira que ninguém naquela sala recebeu um olhar semelhante. Aleluia. Aqueles homens olham a reação de Jesus. Eu imagino que Jesus tenha colocado a mão no ombro dela, tenha colocado a mão na cabeça dela, tenha alguma coisa, de alguma maneira afagado aquela mulher. E eu olho para a vida daqueles homens ali, naquele lugar,
aleluia, indignados. Como é que pode ser? Se esse homem fosse profeta, ele saberia que essa mulher é pecadora. Aí Jesus olha para eles e conta uma parábola. Um homem devia 50 para o seu senhor, o outro devia 500. Ele perdoou aos dois. Quem amará mais este senhor? O que foi perdoado de pouco ou o que foi perdoado de muito? Aleluia, aleluia, aleluia. Você sabe quem eram os pobres de espírito na Bíblia, irmãos? Eram aqueles que por causa do estilo de vida que levaram, eram aqueles que por causa da indisciplina, eram aqueles que por causa do prazer, do desejo de comer o marshmallow que está na mão, do que esperar o segundo, aleluia, se entregaram aos prazeres, aos deleites da vida. Eles se entregaram aos prazeres e aos deleites da vida, aleluia. Só que a ordem religiosa daquele tempo não tolerava pecadores, não tolerava pessoas desviadas, não tolerava pessoas que se entregavam aos deleites, e eles eram excluídos completamente da sociedade. Não podiam entrar no templo, não podiam entrar na sinagoga, ninguém falava com eles, ninguém evangelizava eles, ninguém falava da salvação de Deus para eles. Aleluia, aleluia. Eles eram pobres de Deus. Eles eram pobres de Deus, porque eles foram criados numa cultura religiosa. Aleluia, eles fizeram escolhas erradas, mas quando eles viam as famílias indo para a sinagoga, e aquelas mulheres da vida viam que não tinham filhos, ou se tinham, não tinham condições de criar, tinha que dar para os outros, por causa da vida errante que levavam. Aleluia. E aquelas pessoas eram pobres de Deus, e elas ficavam olhando, aleluia. E elas ficavam olhando aquelas famílias indo para a sinagoga, aquela mulher com seu marido, com seus filhos. Aleluia, aleluia. Aí chega Jesus e fala: bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurados pobres de Deus, porque de vós é o reino de Deus. O reino de Deus veio para os excluídos. Aleluia. Eu não vim para os sãos, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu não vim para quem deu certo, eu vim para quem deu errado. Aleluia, eu não vim para a casa que está bem, aleluia, eu vim para o casamento que está se destruindo. Aleluia. Vai, prega, mas não prega para qualquer um não. Vai atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel, aleluia. Aleluia. Lucas 15, 3 parábolas. Uma parábola, o pastor deixa as 99 no aprisco que vai atrás da única que se perdeu. Segunda parábola, a mulher tinha 10 dracmas, guardou as 9 que estavam seguras e foi atrás da única que se perdeu. Terceira parábola, 2 filhos, um do lado do pai, trabalhador, ajudando o pai, o outro fez as escolhas erradas da vida, pegou a sua herança, foi embora, torrou tudo. Mas quando ele estava lá, ele lembrou da casa que ele tinha, ele lembrou do amor do pai, ele lembrou do carinho da sua família, e ele disse: eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar. Aleluia, aleluia. Eu vou voltar, aleluia. Mas eu não sou digno de ser chamado nem o seu filho. Eu vou dizer para ele: pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz de mim apenas um dos teus empregados. Aquela mulher pecadora de Lucas 7, ela não pediu para se assentar à mesa, ela se prostrou aos pés de Jesus. Aleluia. Como a mulher cananeia, que era estrangeira, se prostrou aos pés de Jesus e falou: até da migalha que cai da mesa dos seus senhores, os cachorrinhos se alimentam. Jesus olha para ela e diz: nem em Israel eu vi tanta fé. Aleluia. Alguém se comparar a um cachorrinho mendigando o que eu posso dar, isso é ser pobre de espírito, meu irmão. É chegar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu preciso te sentir hoje. Senhor, eu preciso ser renovado hoje. Senhor, eu não posso sair daqui da maneira como eu entrei. Aleluia, aleluia. Mas tem muita gente que não é pobre de espírito, irmão.
Tem muita gente que consegue resolver com a sua própria disciplina. Tem muita gente que conseguiu aprender a ser cidadão de bem porque teve bom pai, boa mãe, boa educação, aleluia, teve bom emprego, teve boa formação, aleluia. Essa pessoa que teve uma formação tão excelente, ela aprendeu o que ela precisa dela mesma, do esforço dela, da dedicação dela. Ela aprendeu a confiar em si mesma, aprendeu a confiar em si mesma. E aí o que aconteceu? Quando ela conquista, quando ela alcança, ela olha quem não alcança também e fala: é um preguiçoso, é um relaxado, é um pecador, é alguém que não quer nada com Deus. Oh, meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você: se você está bem, glória a Deus, mas Jesus não veio para os sãos, tá? Jesus veio para os doentes. Esse lugar não é lugar de pessoas que estão absolutamente derrotadas, vencidas ou garantidas contra o pecado. Todo mundo aqui pode pecar. E se você não consegue enxergar isso, você precisa fazer igual a Isaías: ai de Moabe, ai de Edom, ai de Samaria, ai de Jerusalém, ai de fulano, ai de ciclano, ai de Beltrano, ai do meu vizinho que é macumbeiro, ai do meu vizinho que ouve funk, ai da minha parente que está desviada, ai de fulano, ai de ciclano. Entra na casa de Deus, contempla a glória de Deus e diz: ai de mim que pereço, porque habito no meio do povo de impuros lábios e também tenho lábios impuros, aleluia. Meu irmão, se você está se achando certinho demais, está faltando contato com a glória de Deus, está faltando contato com a glória de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Deus não chamou você porque você é nobre. Deus não chamou você porque você é de boa família. Deus não chamou você porque você é um cidadão exemplar. Deus chamou você para mostrar para o mundo e para os séculos vindouros quais são as riquezas da sua graça, o favor imerecido que eu e você não podemos fazer nada para pagar por ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando a gente olha para o marshmallow teste, a gente pensa assim: eu queria ser um menino que não comeu o primeiro marshmallow. Aleluia. Quando eu comecei a falar aqui as características do fariseu, alguém deve ter pensado assim: rapaz, sou parecido com esse cara aí. Eu oro, eu jejuo, eu dou oferta, eu dou dízimo, eu faço tudo isso. Oh glória, quando eu falei a palavra fariseu, tu deve ter tomado um susto. Aleluia. Mas eu era assim também, irmão, até o evangelho, até o Espírito Santo falar para mim: de acordo com o teu critério de verdadeiro evangelho, você está aprovado ou você está reprovado. Aleluia, 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 aleluia. Esse testemunho é extenso, eu não posso concluí-lo, meu querido. Aleluia. Mas eu tenho uma palavra para você. Aleluia. Peça a Deus: Senhor, aleluia, me dá mais vontade de orar. Eu quero ser pobre de espírito na oração. Senhor, me dá mais vontade de ler Tua Bíblia. Eu quero ter fome da Tua palavra. Senhor, me dá mais fome para salvar os perdidos, para evangelizar, para pregar. Senhor, me dá mais fome de chegar na Tua casa e sentir a Tua presença, Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Que Deus te abençoe, meu irmão. Foi muito bom estar aqui com vocês nessa noite. Obrigado, pastor Nilton. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Convido a amada igreja a estar de pé. Chegado nosso co-pastor, pastor Ivaldo. Servo de Deus é bem-vindo. Sois bem-vindo em nome de Jesus. Passamos o trabalho ao pastor Ivaldo. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero, nesse momento, perguntar se em nosso meio tem alguém que ainda não é evangélico, não professa a fé evangélica, ou já professou um dia, mas está afastado dos caminhos do Senhor. Você não é crente ainda, você está afastado. Eu quero te convidar, você, meu amigo, a aceitar a Jesus Cristo como teu Salvador. Está aqui uma alma preciosa para Jesus, se rendendo aos pés do Salvador. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Reinaldo,
você tomou a maior decisão da sua vida. Eu não sei onde você mora, não sei o que você está passando, não sei nada sobre a sua vida, mas eu quero te dizer uma coisa: o Deus todo Criador, o Senhor dos céus e da terra, Ele vai mudar a sua vida, Ele vai transformar a sua vida.